Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer a Ele por estar aqui mais uma vez para louvar ao Senhor, falar um pouco da palavra dEle. Que Deus nos abençoe nos hinos que vamos cantar e na mensagem que usa o irmão Daniel mais uma vez junto a nós durante a pregação, não somente durante a pregação, em toda a vida dele, a vida nossa, todos nós, né? Então vamos pedir a Deus. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, por mais este momento que está nos concedendo. É por isso que nós estamos aqui, pela Tua permissão. Sabemos que agrada a Ti. Pedimos em favor dos louvores que vamos apresentar para Ti, e pedimos em favor do irmão Daniel, Teu servo, que o Teu Espírito use ele mais uma vez entre nós nesse púlpito, que a palavra venha de conforto com a nossa necessidade e também os demais que podem ouvir outros dias. Pai Santo, pedimos em favor da família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, nossos irmãos em Cristo que não vieram, aqueles que estão difíceis de vir voltar para o rebanho. Pedimos em favor das igrejas, as vizinhas e as que estão distantes, cada obreiro e os missionários também, Senhor, que está empenhado na Tua palavra, no Teu evangelismo. Por Jesus Cristo que pedimos, por Ele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos começar a cantar o hino 484.
368. 368.
6 meses mais velho que eu, também dá. Ele olha só bem, a subia, eu perco o voo. Não, estamos aqui. Estamos assim. Tá bom. Amém. Irmão Daniel. Ó. Eu vou deixar aqui, não te atrapalha, né? Vamos orar em favor. Santo Deus, mais uma vez pedimos em favor do seu servo, irmão Daniel, use ele mais uma vez nesse público. E nós aqui que vamos ouvir, que possamos sair daqui da nossa espírito, nossa alma saciada da tua palavra. Em nome do teu filho te pedimos. Amém. Amém. Boa noite mais uma vez. A vida é feita de escolhas, né? Precisamos escolher, decidir, praticamente o tempo todo. O tempo todo. Cada decisão, cada ato, cada atitude precisa ser decidida. Depois de tomada, foi tomada. E especialmente em relação a palavras, é uma coisa que não tem como você buscar de volta. Já falou, já foi. Saiu e saiu. Pensando nisso, vamos para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Vamos ler um versículo aqui e depois vamos para o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. A decisão principal, antes de tudo, é a aceitação do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E tem duas músicas que eu gosto muito. É A Melhor Coisa, de Oséias de Paula, e do Jair Pires, Eu Não Sabia. É interessante essas músicas. Mas, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que, quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravo deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. O assunto, o tempo todo de Paulo aqui, é respeito à lei e à graça, quem já foi morto para o pecado, né? E aqui ele está dizendo já a cristãos que não sabeis que aquele quem vocês apresenta como escravo ou como servo
para obedecer, esse se torna o seu Senhor. A palavra Senhor se refere diretamente a senhor de escravos. E a palavra Senhor quer dizer, o Senhor é amo ou dono, aquele que tem total direito sobre o seu servo ou seu subordinado. E uma das coisas que Deus sempre sentia muito em Israel é que Deus foi quem tirou Israel do Egito. Isso não é segredo para ninguém. E Baal, em uma certa linguagem, quer dizer exatamente isso: amo, dono. Por isso que Deus sempre se referia, quando o povo estava cultuando a Baal, a enciumado e até indignado, né? Porque eles sabiam muito bem quem foi que os salvou da escravidão, os trouxe para a terra prometida, e eles então estavam buscando outro Senhor. E nós sabemos muito bem que não há outro meio e nem mais ninguém que pudesse ser capaz de nos tirar da escravidão do pecado, das garras de Satanás, e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Isso é Deus por meio de Cristo. É uma coisa que não conseguimos, pelo menos eu não consigo compreender aqui, tamanha comunhão e unidade, que quando se diz do Paráclito, é algo de comunhão tal de dentro. Não é uma combinação como nós combinamos uma coisa, ou tratamos uma viagem, ou combinamos algo. Estamos de acordo na doutrina da salvação. É muito mais que isso. O acordo entre Pai, Filho e Espírito Santo para arquitetar o plano da salvação e o pôr em prática e o tornar real é uma coisa incompreensível. E nós somos privilegiados de ter sido atingido por essa graça, recebido por esse Deus, salvo por esse Cristo. Mas muitas vezes acabamos fazendo que nem o povo de Israel. Porque aquilo que obedecemos, aquilo que nos tornamos escravos para obedecer, quando se fala em pecado, nós já pensamos num roubo, num adultério, numa mentira, num assassinato, sei lá o que mais aí, né? Uma falsidade. Não. Diante do Senhor Santíssimo, do Deus puro e imaculado, pecado é uma coisa muito sensível, é uma coisa muito delicada, é uma coisa que muitas vezes está além da nossa compreensão o que realmente é pecado. Vamos dar uma olhada, Gênesis capítulo 4. Se é que a memória era boa, né? Está anotado, mas parece que não quer olhar na anotação, né? Então vamos assim. Aí.
Gênesis capítulo 4, versículo 6. Ali está a questão, né, do sacrifício ofertado por Caim e o sacrifício ofertado por Abel. E Deus, então, rejeitou o sacrifício de Caim. Apesar dos detalhes não ser aqui apresentado na Bíblia, mas tem algum motivo, e a gente vê uma luz aqui no versículo 6. Então, diz assim, então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se reestabelecerá o teu semblante? Olha, se Caim estava com o semblante abatido, com o bicão derrubado, de bico grande, porque Deus não tinha aceitado o sacrifício dele, mas tinha aceitado o de Abel. Abel apresentou o sacrifício das ovelhas e Caim apresentou dos frutos do campo. Mas acontece que na lei tem a oferta de cereal. Então eu já vi muita gente dizer que Deus não aceitou porque era para trazer o primogênito. Tudo bem, Caim poderia ter negociado, comprado, mas ele apresentou o que ele produzia. Só que Deus não reclamou aqui do que ele ofertou, mas de como ofertou. Se procederes bem, não haverá aceitação para ti, não vai restabelecer o seu semblante. Então era o procedimento, era a conduta antes e durante o sacrifício. Eu não sei qual é a conduta que o Caim teve. O que chega mais lógico e mais simples na minha cabeça era essa: já que você vai oferecer, eu também vou oferecer também, porque você vai oferecer para Deus? Eu nunca vi ele, mas eu vou oferecer também. Eu já ouvi irmão na fé dizer assim: sorte sua que eu sou crente. Isso era melhor que não ter falado nada. Quer dizer, a pessoa às vezes faz um desaforo, ou um pisão, alguma coisa, sorte dele ou sorte sua que eu sou crente, senão você ia ver. Isso é proceder bem? Né? Diante de nós, ser humano, é uma reação aparentemente normal, mas e diante do Santíssimo? Como é que é esse sentimento? E aí tem uma coisa muito perigosa, né? O restante, a parte B do versículo. Se procederes bem, não restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Se não tomar uma atitude de justiça direita, uma posição diferente, o pecado jaz à porta, mas tu deves dominá-lo. Ou outra versão diz: senão ele vai dominar sobre ti. E aconteceu o que aconteceu, que todos nós sabemos, que ele foi lá e matou seu irmão, e ainda depois não quis argumentar e discutir com Deus, né? A procedência do Caim era tão complicada que Deus perguntou para eles: cadê teu irmão? Por acaso eu sou o pai do meu irmão, sou o guardador dele, sou o vigia dele? Somos arrogantes. Eu já também ouvi a pessoa dizer: Senhor, mas eu te sirvo, peço tanto a ti. Quer dizer, não vai fazer? Caramba, eu estou pedindo, por que não faz? Não.
Eu sempre lembro isso é uma coisa que eu repito muitas vezes, em muitas conversas em casa ou em qualquer lugar, quando sai o assunto da oração de que não foi respondida. E isso eu trago para o meu dia a dia, os meus sentimentos, de que quando oramos, o que dizemos no final antes do amém? Que seja feita a tua vontade. Então eu preciso confiar que é a vontade dele que está sendo feita. Aí eu vou reclamar, vou argumentar porque não aconteceu o que eu queria. Se eu pedir que seja feita a vontade do Supremo, daquele que tudo sabe, tudo pode e tudo vê, né? Então eu vou argumentar o quê? A vida é feita de escolhas o tempo todo. Se Caim tivesse escolhido a se arrepender, Deus teria aceitado Caim da maneira que ele disse que aceitaria. Vou restabelecer o seu semblante e vai ser restabelecido, isso é, você vai ser aceito se procederes bem, se procederes de acordo com o que deve ser feito. Davi queria buscar a arca de um certo lugar lá, e estava todo animado, então arrumou umas pessoas lá e na cabeça dele construiu lá um carro novo e tudo mais, e elegeu lá gente para cuidar da arca e tudo mais, botou sobre a arca sobre um carro e andava um espaço, sacrificava um animal e cantava, e daqui a pouco Deus mandou um raio e abriu o sacerdote que ele tinha elegido no meio, Uzá. Lá num lugar lá, as vacas tropeçaram, e os homens meteu a mão na arca, o Uzá viu, achou que a arca fosse cair, grudou a arca e segurou, e aí Davi levou um choque muito grande, parou tudo o que estava fazendo. Aí ele foi buscar nos livros, na lei do Senhor, como era para ser feito, e aí ele levou a arca até Jerusalém, sem nenhum problema. Muitas vezes eu tomo decisão de querer servir a Deus do meu jeito, só que não é do meu jeito. Isso muitas vezes é o que eu quero, é o que eu entendo, é do jeito que eu acho certo, mas não é eu acho, não é eu entendo, não é eu quero. Não é assim que funciona com Deus. Caim talvez poderia ter dito para Deus: eu ofereci em valor dos meus cereais muitas vezes mais do que as cabras, que os cabritos que o Abel ofereceu. Mas não é a quantidade, é o coração. Com todos esses erros e outros, Davi era o homem chamado pelo próprio Deus segundo o coração de Deus. Por quê? Porque era homem fraco, falho, que errava, mas ele parava para pensar e para retomar de uma forma direita. Quando chega no caso do Batseba e outras coisas lá, é que o poder sobe na cabeça do homem, né? O homem começa da boca do terraço do seu palácio, dizia: essa é a Babilônia, é o meu império que eu construí, com a minha força, com a minha inteligência, com os meus braços. Ah, é? Então você vai comer capim por 7 anos, você vai saber como é que é. Esse é o Deus que muitas vezes nós tomamos decisões achando que não é do meu jeito. Vamos parar para pensar. Né? Esse assunto, o desejo de passar por essas passagens e comentar sobre ela, pedindo direção a Deus, é que é no intuito de nos estimular a pensar primeiro, antes de decidir, antes de falar. Eu acredito que, principalmente antes de falar, porque o falar é uma coisa muito automática, né? Papum, já saiu, e aí não tem mais acordo. Depois que saiu, saiu.
Você manda às vezes um áudio e depois você apaga ele, mas quem ouviu, eu quero ver apagar da mente do outro lá. Não apaga mais. Eu falo uma coisa e esqueço. Inclusive a gente tem um ditado de que quem bate não se lembra e quem apanha não esquece. Essa é a verdade. Verdade que eu bati, eu não esqueci não, eu apanhei. Não lembro isso com remorso de forma alguma, Deus conhece o meu coração e sabe disso. Mas eu sei que meu pai não se lembra de tantas vezes que eu levei algumas pancadas sem saber o que aconteceu. Ele pode ter esquecido, mas eu me lembro delas. Na maior parte, de quase todas elas. De que às vezes vinha, pão, aquela pancada e você ficava assim, o que será que aconteceu, hein? Você ia ter que tentar descobrir por conta própria, né? Só que Deus não é assim. Ele enviou profetas e avisava, e aí tá, né? Já que vocês não querem escutar. Tanto é que Deus chegou a um ponto de dizer para Israel assim, não vou mais castigar vocês. Chega! Não serve de nada castigar vocês. Vou deixar vocês à mercê um pouco aí para vocês. Né? E para Deus castigar a gente, basta isso, nos deixar à mercê. Isso é o suficiente para castigar o ser humano. Porque só faz o que não deve. E ainda acha que está direito. E ainda acha que tem razão. Se a gente parar para pensar, aí acontece aqui o que está dizendo em Romanos capítulo 6, né, no versículo 16. Presta bem atenção, vamos trocar aqui, vamos deixar mais, como dissesse Paulo, diz assim, preste bem atenção e tome bem cuidado, observa bem. Será que vocês não perceberam ainda? Que quando eu estou agindo do meu jeito, no meu impulso e no meu querer, eu não estou agindo na vontade de Deus, eu estou agindo na minha. Eu estou agindo do meu jeito, eu estou fazendo do meu jeito, eu estou buscando o que eu gosto, o que eu quero. Porque tem momentos, tem decisões e tem coisas que eu estou cansado de falar isso em casa mesmo, tem que explodir, falar, não, era melhor não falar. Não vai servir de nada a não ser para aumentar a confusão e discussão. Eu tenho tido experiências interessantes de muitas coisas que eu não fui, não reclamei, não falei, apenas disse, Senhor, isso é sinceridade minha, Senhor, eu nem sei o que te pedir, eu nem sei o que fazer. E às vezes, dentro de pouco tempo depois, está resolvido. Deus agiu, Deus fez, porque Deus é o único que pode entrar na mente humana e mudar ela. Minhas palavras não vai mudar ninguém. Nem a mensagem da palavra de Deus muda alguém se ele não deixar que o Espírito Santo trabalhe nele. Deus nem obriga eu falar o que Ele quer que eu fale. Ele disse ao profeta, o espírito do profeta está submisso, está sujeito ao profeta. Por que isso? Eu estou enviando, estou ordenando, mas se o profeta não quiser falar, só que a responsabilidade é dele também. Se eu sei qual é a vontade de Deus, e muitas vezes em meio a uma calorosa conversa, se eu souber o que fazer, se eu sei o que fazer, que calar é melhor, eu tenho a opção de me calar ou de fazer o que eu quero e colher e sofrer a consequência. Quando deixamos
de buscar a direção de Deus e deixar que o Espírito Santo nos dirige, e quando eu vou agir no meu impulso, tem alguém aproveitando essa oportunidade. Tem um outro ser impulsionando e aproveitando a oportunidade. Porque a minha carne, a Bíblia bem diz que pela carne é impossível agradar a Deus. É preciso ser pelo Espírito Santo. E é interessante uma outra coisa que ele diz aqui, é o seguinte, né? Foi o versículo 16. Deixa eu dar uma olhada aqui, que agora já fugiu a mente qual é o próximo versículo, porque a cabeça vai ficando. Já passamos o Gênesis 16. O 16, agora nós vamos voltar para o versículo. Vamos voltar para o versículo 12 e 13, do mesmo capítulo 6. Portanto, assim como o pecado é... Peraí, acho que eu voltei demais aqui, irmãos, perdão. Eu voltei no capítulo 5. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes os seus desejos. Tampouco apresenteis os vossos membros, os membros do vosso corpo, ao pecado como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. O grande problema da humanidade, além da sua mente e coração duro, o membro mais usado para instrumento de justiça está aqui, ó. Como é usado, como a gente ouve o tempo todo pessoas com palavras maldosas dispostas a machucar, sabe? E de repente está sorrindo, abraça, dá tapinha nas costas, é o trabalho de virar as costas. Já mudou de lado, já mudou de personalidade. Isso não é bom, isso não é bom para o cristão. Jesus disse assim: pode sair água doce e amargosa da mesma fonte? Vai ter que produzir água amargosa ou salgada, ou água boa, ou água doce. E aí ele diz uma outra coisa: pode o homem mau tirar do seu mau tesouro coisas boas? O que é o tesouro nesse caso aí? O que a gente chama de coração, que não está aqui, é o que está aqui. Se eu consigo espontaneamente explodir alguma coisa que não é boa, é porque no tesouro tem isso. O tesouro do homem velho é lotado, né? Carregado dessas coisas. E aí está o homem velho e o homem novo vivendo de parede de meia. E se a gente não alimenta o homem novo, o homem velho vai empurrando na parede dele, diminuindo o espaço do homem novo. Vai ocupando a memória. Hoje a turma gosta muito, está muito como que eu diria, até impregnado por memória, por espaço, por informática, internet, sei lá o que mais, né?
aí por tecnologia, aí tem lá a memória, né? Tem uma certa quantidade de memória, mas aí entra um vírus e começa a contaminar tudo o que tem de bom dentro dessa memória. Aí tem que usar um antivírus para limpar a memória. O nosso homem velho está aí tentando plantar o vírus e envenenar, estragar o que existe no homem novo. E o nosso antivírus é o Espírito Santo. Se o buscarmos com sinceridade, buscarmos a Deus em submissão, Ele vai minando e limpando, né? Ou senão a Bíblia não diria que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Só e acabou aí? Não, para nos purificar de toda injustiça. O purificar, principalmente no Velho Testamento, tem sempre aquele pensamento relacionado ao ouro ou à prata, né, que botava no fogo para ir aquecendo e derretendo, e a própria temperatura vai expelindo de dentro tudo que é de impureza do natural da pedra. O ouro é uma pedra, né, um metal lá, pedra muito, mas tem que passar pelo derretimento para ser refinado, para ser eliminado toda a impureza que tem da natureza, para ele poder ficar puro. É o mesmo processo. Precisamos passar pela refinaria do Espírito Santo, para que seja tirada as impurezas da nossa natureza e venha o reino do Senhor na sua totalidade aparecer, trabalhar em nós para vivermos nele. Porque o que é que diz? Porque Jesus disse assim: venha a nós o teu reino. Hoje, a humanidade hoje, nos nossos dias, a nossa geração, tem muito pouca noção do que é reino. O que é viver no reino do Nabucodonosor, do Davi e de outros, de Salomão? É viver sobre o governo. Então, o reino do Senhor, não é que eu vivendo no reino do Senhor, eu vou estar só vivendo 1000 maravilhas, não é isso. Eu estou vivendo sobre o governo, sobre o mando do Senhor. Eu posso estar dentro do reino e não vivendo, agradando o rei. Sim, acontecia muito isso na prática física, o tempo todo, de ter pessoas dentro do reino, assim como temos pessoas dentro do nosso país, vivendo sobre o governo do nosso presidente, do governador de estado e do governador local, né, do prefeito. Estamos vivendo dentro desse reino, mas nem um pouco com vontade de obedecer esse Senhor, de seguir as leis dele, né? Tem muitos cristãos, tem muitos salvos que estão dentro do reino, mas estão vivendo em rebeldia ao seu Senhor. E muitas vezes nós podemos estar aqui. Veja bem que como é que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 12, como é interessante isso daqui, ó. O 13. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo. Veja bem, eu posso estar em pecado, eu não preciso apresentar o corpo inteiro à injustiça ou o pecado. Não apresentei os vossos membros. Um membro do corpo.
Eu posso usar um pé para que não é bom. Eu posso usar uma mão para que não é bom. Para que não devia. E agora em larga escala a língua. Tiago trata muito bem da língua, né? Fala que esse é um mal. Tudo se doma na face da terra. Mas a língua não tem um homem que a doma. Ele ainda diz assim, que se alguém for capaz de controlar a sua língua, domina todo o seu corpo. Domina de forma de que o corpo quer comer. Não, eu não vou comer, você não precisa comer não. Eu te domino, você vai viver sem comer. E ele vive. Mas como o homem não consegue dominar a língua, então não doma o resto também. Põe freio na boca do cavalo, põe anal, põe o leme na nau, mas na língua é um problema. Aí ele diz ainda assim que se ninguém erra, se um varão não erra em palavras, esse é perfeito. Pode até errar em outras coisas, mas se não errar em palavras, esse é perfeito. Não tem boca. Só que também nós não devemos chegar na comodidade de dizer, é assim mesmo. Ei, eu sou assim mesmo. Ei, quando eu vejo eu já falei. Não pode estar acomodado. O cristão, no meu pensamento, isso em relação a mim, enquanto estiver na terra, nunca pode chegar numa posição de dizer, eu estou bem. Eu estou no teto da santidade, eu sou o cara, eu estou dominando. A hora que ele pensar assim, ele está caído. Porque não é possível. Que eu tento vigiar, o Senhor conhece o meu coração, e vigio daqui, vigio dali, e toda hora eu estou vendo falha, e toda hora eu estou caindo. E eu fico pensando, meu Deus, que os outros não sejam assim. Livra os outros disso, já que eu não estou dando conta. Né? Não tem um só dia que eu consigo dizer, orar para dormir e dizer, Senhor, hoje que pensam, hoje foi um dia que eu não... Só que eu descobri uma outra coisa. Não é um só dia. Não é uma só hora. Não é uma só hora que eu digo, Senhor, obrigado que eu não pequei nessa hora. Não cometi nenhum pecadinho nessa hora. Só que quando a gente usa essa expressão, em geral, as pessoas pensam que você estava pensando numa pornografia, na mulher do outro, pensando no dinheiro do outro, pensando no carro novo. Não é nada disso, gente. Não precisa isso. É simplesmente o fato de tomar atitude que não é relacionada à vontade de Deus. Simplesmente isso. É simplesmente isso. Não é? Como a gente já tem dito que o pecado quer dizer errar o alvo, então o alvo é assim. Tem o alvo lá, né? Tem o centro, que é o ideal. Tem um círculo, tem outro círculo, e às vezes tem outro círculo. Irmãos, eu não tenho acertado uma flecha no centro. Para vergonha minha, eu não tenho acertado uma flecha, um tiro, não tenho acertado nada no centro. Pega sempre dentro do círculo, mas no alvo exato, até se aproxima, mas não atinge o ideal, o perfeito. Aquele ponto X ali. Passa as coisas na minha cabeça que eu tive vontade de fazer isso. De fazer um alvo grande e colocar exposto. Talvez eu faça isso em casa. E dizer perfeito e o resto é mais ou menos. E dizer pecado é errar o alvo. Né? Você olha ali, às vezes a gente esquece das coisas. Né? Assisti um filme Desafiando Gigantes.
que quando os homens resolveram, era um era policial, o outro era marceneiro, o outro era vendedor de carro e assim. Eram todos cristãos, porque na América lá é normal as pessoas usarem a Bíblia e serem, né, denominados cristãos, mas só que levam aquela vida do jeito que nós levamos, do jeito que eu levo aqui, né? Aí quando resolveram tomar uma atitude e viver de uma forma séria diante do Senhor, aí o líder deles lá disseram assim: finque uma estaca no seu quintal com a data e o propósito que você está fazendo hoje, para que toda vez que você olhar para ela, você vai se lembrar que nesse dia você firmou e que você deve estar firme como uma estaca no propósito que você fez. Porque a gente faz um propósito, mas esquece, mas vacila, né? Aceitamos a Cristo no propósito e desejo de obedecê-lo, de buscar, de viver na vontade do Senhor. Só que eu vacilo muito, né? Eu volto, eu peço perdão, e de vez em quando Senhor, a tua misericórdia realmente é mesmo, não tem outra explicação para eu viver, não. É a tua misericórdia, só vivo pela tua misericórdia, não tem outra explicação. Irmãos, Deus sabe se eu estou sendo sincero diante de vocês ou não, e para mim no momento, a única coisa que me importa é que Ele sabe de mim. Que é isso? Não reine, não entregue os seus membros, ou um ou outro, né? Mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Vamos tomar um propósito dia a dia de que vamos procurar viver pela justiça, não só viver por causa da justiça de Cristo que nos salvou e nos sustenta, mas viver praticando justiça. Embora o assunto hoje não chegou lá em Tiago na língua, mas ele está sendo bastante usado, né? Especialmente esse membro. Apresentar-lhe a Deus para que ele produza frutos de justiça. E que às vezes é melhor ficar calado do que falar. Às vezes é melhor orar do que confrontar. E muitas vezes quase sempre é. O que acontece geralmente no confronto? O outro já está de espírito acalorado. Não é bom. É que nem a história de uma menina que na escola sempre perturbava a coleguinha e tudo mais. E a coleguinha sempre deixava para lá e deixava para cá. Aí um dia ela decidiu assim, que sempre perturbava, né? Hoje eu vou fazer uma coisa que ela não gosta, porque hoje o tempo vai fechar. Mas sei, incluí até de tirar uma roupa íntima no meio dos colegas. Mas o tempo não fechou. Ela estava em Cristo, né? Que Deus nos abençoe e nos ajude a buscá-lo de uma forma sincera, não só aparentemente, mas como eu já disse algumas vezes aqui, o surgimento da palavra sincera, que não era sincera, era sincera, né? Nos vasos de cerâmica. Então, depois do vaso queimado, o fulano que tinha produzido o vaso se bota contra o sol, né? Esse é o teste de fazer, para ver se a cerâmica é boa, né? Põe contra o sol. Então, aonde tinha uma clarezazinha, significava que tinha uma falha na cerâmica, alguma coisa, aí o caboclo ia lá e passava cera.
em cima. Então quem olhava contra o sol estava tudo certinho. Antes achava o defeito, mas depois que descobriram essa malandragem, então quem ia comprar dizia: esse vaso é sem cera, ele é sinceramente barro, não tem nada aí no meio aí encobrindo alguma coisa, alguma falha. Que possamos viver o nosso dia a dia sem cera. Deus nos abençoe, pastor. Obrigado, Deus abençoe. Somos gratos a Deus mais uma vez pelo culto, já está terminando. Que Deus nos abençoe, que amanhã possamos estar aqui. Eu falei que talvez o cara que eu vinha falar com o Carlito vinha amanhã, ele falou que não dá para ele vir só semana que vem, que tá, pensa, se Deus permitir, né? Então não dá para vir. E pedir oração, né? Vamos orar em favor dele e dos demais. Mas nós estamos aqui amanhã, se Deus permitir. Que hino que vamos cantar agora? Quer pensar? 226. 226. 226? É. Isso faz tempo que eu canto esse hino, né? Não aprender muito bem, não, mas. Tal com 266? Não. 226. Ah, não. 226. Pensei que era 266. 226.
Deixa lá em cima, né? Mas deixa, Então agradecemos a todos os que vieram hoje. Novamente venham amanhã também, se Deus permitir. Eu pedi ao irmão Paulo que faça essa oração para nós, para a igreja. Uma boa noite, no dia de manhã, inclusive a sua viagem, amanhã que Deus abençoe na de Bauru. E lembrar das nossas famílias. Irmão Paulo, por favor. Senhor, como igreja, queremos dar graças por esse culto, para a lâmpada, e queremos colocar nas tuas mãos esta noite, te dizer ao longo do sono, de manhã, abençoe a cada um. Nós estamos no lugar, agradecemos por tudo que foi feito, por nós, pela nossa família, pela nossa saúde. Agradecemos pelo pastor, pela proteção, pelo sustento do Senhor tornado nele, material, espiritual, físico, Amém. psicológico. E também agradecemos pela salvação que temos em Jesus Cristo. E pedimos para cada um de nós, mais uma vez pedimos pelo irmão Daniel, que o Senhor sábado de hoje. O Senhor sempre abençoe esse irmão e que ele veja essa disposição para trabalhar. Por isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos,